Colossenses, capítulo de número 3. Eu vou ler bem pausado, para você já ir pegando aquilo que o apóstolo Paulo quer ministrar ao meu e ao seu coração. Colossenses, capítulo de número 3. Verso 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Mais uma vez, verso 1. E quando eu falar sobre você, se você se identificar, eu gostaria de ouvir o seu amém. Que quando você diz amém, você está falando assim, assim seja, eu concordo. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pai, que a mesma graça, autoridade, ó Deus, que foi feita no primeiro culto, nós pedimos ao Senhor agora que faça isso conosco, que o Senhor nos esconda atrás do Senhor, que o Senhor possa, Deus, tomar a nossa mente de uma forma cativa, que o Senhor leve a nossa mente agora direcionada ao Senhor e que somente a Tua palavra, a Tua voz, a voz do Teu Santo Espírito possa entrar pelos nossos ouvidos e sobretudo no nosso coração. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Peço que você não converse agora. Durante o louvor, você falou com Deus, você adorou a Ele, mas nesse momento Ele quer falar com você. Todo relacionamento, ele é baseado em diálogo. A gente precisa falar e precisa ouvir. Todo relacionamento que é baseado num monólogo, onde só uma das partes fala, ele não consegue romper. E é por isso que eu quero te pedir em nome de Jesus, que você escute a voz do Eterno falando com você nessa noite. Esse texto que eu acabei de ler e que você também acabou de ler, ele possui 3 versículos. E apesar de ter poucos versículos, existem verdades bíblicas ali, verdades eternas, que eu e você não podemos esquecer. Agora há uma situação que é ainda pior, porque tem gente que esquece aquilo que já aprendeu e que já sabe. E tem gente que já tem uma caminhada de cristão, já tem uma caminhada de igreja, que ainda não entendeu o que está no verso de número 1. Então eu quero explicar aqui, a efeito de introdução, 3 coisas que Paulo, ele escreve aos romanos, mas que o nosso Deus quer dizer para mim, quer dizer para você, porque nós fazemos parte disso aqui. E a primeira coisa que Paulo vai me explicar, ele vai te explicar, é que eu e você ressuscitamos em Cristo. Porque quando eu li a primeira vez, você não falou amém. Paulo está dizendo assim, ó, presta atenção. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo. Paulo não escreve essa carta para ímpio. Essa carta não é uma carta evangelística. A carta de Romanos é a carta mais teológica, aliás, de Colossenses, ela é uma carta teológica como Romanos é. E Paulo aqui está escrevendo à igreja de Colosso, a um povo que já conhecia Jesus, que já tinha se batizado e que deveria entender que quando a gente se batiza, a gente está morrendo e está ressuscitando. Olha o que está na primeira parte do verso 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com quem? Com Cristo.
pega a sua Bíblia agora e vamos em Romanos, porque em Romanos Paulo vai esmiuçar isso aí de uma maneira mais clara. Vá comigo em Romanos 6. Você está em Colossenses, você vai voltar. Como que eu morri e ressuscitei, sendo que não tem um jazido com meu nome, não tem uma sepultura com a data da minha morte? Romanos 6, verso 1, vai dizer assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Agora olha o verso de número 3. É a repetição de Colossenses 3, verso 1. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Ele está perguntando. Verso 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então, quando eu e você descemos as águas, nos batizamos, nós ali estávamos sendo sepultados com Cristo, e ao ressurgir da água, eu e você estávamos ressuscitando em Cristo. Eu quero fazer aqui como eu fiz no primeiro culto. Vem cá, princesa. Então, ainda que você não entenda, você que já passou pelo batismo, já desceu as águas, naquele dia você morreu e você ressuscitou. A segunda coisa que o texto vai me mostrar e vai te mostrar também é que, uma vez ressuscitado, nós temos obrigações como novo vivo, como novo cristão. Olha o final do verso de número 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, qual é o nosso dever? Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita. Uma pessoa que nasceu de novo, ela precisa manifestar ações, atitudes de um ressuscitado. E Paulo aqui está nos ensinando que a primeira coisa que nós temos que fazer é buscar as coisas do alto. E você poderia me perguntar assim: pastor, o que seriam as coisas do alto? Um parapente? Uma águia? Uma nuvem? Um avião? A estrela? Eu quero que você pegue a sua Bíblia, porque é a própria Bíblia que faz a pergunta, ela responde. E Tiago vai responder para nós o que são as coisas do alto. Tiago está bem lá no finalzinho da Bíblia, se você tiver dificuldade, apenas escute. Tiago 3, verso 17. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O que o apóstolo Paulo está pedindo para mim e você buscar é o que Tiago está nos ensinando. Coisas do alto são os dons de Deus, a misericórdia, a bondade, a sinceridade, a sabedoria. E Tiago ainda vai reforçar em Tiago 1, 17 da seguinte maneira: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Então, se eu ressurgir, eu sou ressuscitado, eu preciso agora buscar as coisas do alto. Estão entendendo ou não? Amém. Mas a terceira coisa que o texto vai me dizer, a primeira é que eu ressuscitei em Cristo. A segunda é que, ressuscitado, eu tenho deveres, eu tenho que buscar as coisas do alto. Mas a terceira coisa que o texto vai me falar
é que eu preciso permanecer nas coisas do alto. Não adianta eu buscar e não permanecer nelas. Não adianta eu adquirir e deixar de lado. Olha o que está aí no verso de número 2. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Texto base de Colossenses 3. Primeiro, ele fala que eu ressuscitei com Cristo. Depois ele manda eu procurar as coisas do alto, onde Cristo está sentado. E terceiro, mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Sabe qual é o maior problema do crente hoje? É que os pés dele estão na terra e o seu coração também. Deveria ser o seguinte: o meu pé na terra e o meu coração no céu. O meu pé na terra e meu coração nas coisas do alto. Porque não adianta eu receber um dom de Deus e deixar ele de lado. Eu tenho que permanecer com ele. Eu me lembro que quando o Gustavo Kirten, o Guga, o campeão de Roland Garros, ele chegou a número 1 do mundo, no ranking. O repórter perguntou para ele assim: Guga, foi difícil se tornar o número 1? E ele falou a seguinte frase: não foi fácil, mas mais difícil do que se tornar número 1 é permanecer número 1. Chegar a número 1 é difícil, mas permanecer como número 1 é mais difícil ainda. Eu sempre gosto de dizer que não importa como você começou, o que vai valer é como a sua história vai terminar. E Paulo está dizendo então, para a gente receber as coisas do alto, procurar elas, mas permanecer com essas coisas. Eu vejo crentes empolgados. Eu vejo crentes cheios de alegria, com vontade de fazer. E eu quero evangelizar, eu quero cantar, eu quero abrir um ministério, eu quero acontecer e tal. E dentro de pouco tempo aquela pessoa, ela começa a se estagnar. Ela para. Ela não consegue romper. Por quê? Porque recebeu o dom, mas não permaneceu. O que vai fazer diferença na minha vida e na sua vida não é ter pertencido a uma igreja, é ter permanecido nela. O que vai valer a pena no dia que a trombeta tocar não é apenas ter conhecido Jesus, mas ter permanecido com Cristo até o último dia. Porque a Bíblia vai dizer que Judas, ele andou com Jesus, ele comeu com Jesus durante 3 anos e meio. Mas o final de Judas foi longe de Jesus. Então eu preciso buscar as coisas do alto, mas eu preciso permanecer nas coisas do alto. Eu quero ler um versículo para você, que esse versículo precisa entrar dentro do seu espírito, da sua alma. Hebreus 12, verso 1, não precisa de abrir. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados ou rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Primeira coisa que o autor de Hebreus, que nós não conhecemos quem é, ele fala que existe uma multidão de pessoas olhando para mim e olhando para você. Tem gente torcendo para você vencer. E tem gente que está torcendo para você ser derrotado, destruído, da pior maneira possível. E não duvide disso. Então por que eu preciso permanecer? Primeiro, porque foi Deus que me deu o chamado. Foi Deus que me convocou, que me chamou. E segundo, que eu não vou dar ferramenta, combustível para aqueles que querem me ver derrotado, me ver na derrota. Há pessoas que torcem contra a gente. Há pessoas que elas não suportam a gente. Existe um conto da cobra e do vagalume,
que a cobra começa a perseguir o vagalume, querendo comê-lo, e ela vai e tenta, e chega uma certa hora que o vagalume para e fala assim: peraí, dona cobra, eu não faço parte da sua cadeia alimentar, eu não tenho nem sangue, qual que é o seu problema comigo? Tem tanto animal para você comer. E ela fala para ele o seguinte: o que me atrai em você é essa luz que fica piscando. É essa luz que fica piscando. É essa luz que incomoda a serpente, que é o diabo. E é por isso que ele quer colocar pecado, ele quer colocar situações para que eu e você se enrole e nós venhamos cair. Então existe uma nuvem de testemunhas perto de nós e nós precisamos deixar as coisas que nos enrolam, deixar o pecado e prosseguir com perseverança para o alvo que o Senhor colocou para nós. Ser fiel até a morte, dar-te-ei. Aleluia. Então aqui, 3 coisas. Eu ressuscitei com Cristo. Eu ressuscitei com um propósito, eu preciso buscar as coisas do alto. E quando eu receber as coisas do alto, eu preciso permanecer nelas. Falando então de ressurreição, o Evangelho vai dizer que Jesus ele fez 3 ressurreições, pelo menos registradas. E hoje à tarde eu fui vê-las e fazer um comparativo e tentar extrair delas um ensinamento para mim e para você. Porque se Paulo está dizendo que em Cristo eu fui ressuscitado, que eu tenho que buscar as coisas do alto, a ressurreição, ela tem que fazer alguma coisa na minha vida e na sua vida, sim ou não? Então o tema dessa mensagem é sinais de uma ressurreição. E o primeiro sinal que eu quero falar com vocês e conversar com vocês, está lá em Lucas 7, a partir do verso 11, onde vai relatar a ressurreição do filho da viúva de Naim. Lucas 7, verso 11, vai dizer o seguinte: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois, aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhes digo, levanta-se. E aí a chave está aqui agora no verso de número 15. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus entregou ele a sua. A pergunta é: ele estava conversando com quem? Ele estava conversando com quem? Com Jesus. O primeiro sinal de quem ressuscita é ter um relacionamento, é conversar com Jesus. E que de maneira que eu converso com Jesus? Eu converso com Jesus quando eu estou orando. Uma pessoa que ressuscitou e ela não tem uma vida de oração, tem alguma coisa errada. Ou ela não ressuscitou, ou não tem saída. A primeira coisa que o menino fez foi levantar e começar a falar. E quando eu estava no pecado, e quando você estava no pecado, quando a gente surgiu da água, essa foi a nossa ação. Senhor, obrigado, porque eu sou nova criatura. Senhor, obrigado, porque eu era conhecido como doidinha, e agora eu sou homem de Deus e mulher de Deus. Obrigado, porque eu vivi no lamaçal do pecado, o pecado tomava conta da minha vida, mas hoje a graça do Senhor, ela é abundante na minha história. Então, se eu ressuscitei e eu não gosto de orar, tem alguma coisa errada. Porque quando uma pessoa ressuscita, ela quer conversar com quem ressuscitou ela. Jesus, da onde o Senhor me tirou? E tem hora que eu fico olhando aqui na igreja, quando eu falo assim, vamos dobrar os nossos joelhos, vamos orar. Tem pessoas que com 2 minutos ela levanta. E não é o joelho dela que está doendo. Ela não tem conversa, ela não tem argumento, ela não tem o que falar.
Você já conversou com gente assim, pelo WhatsApp, chamada de vídeo ou de voz, que acaba o assunto, você fica assim meio sem graça? Aí a pessoa quer desligar, você também quer desligar e ninguém desliga? Dá um negócio assim ou não dá? É a mesma coisa. Quando uma pessoa não tem intimidade com Jesus, quando ela não tem um relacionamento com Jesus, quando ela não entende que ela era morta e Jesus ressuscitou, a conversa com ele é rapidinho. É só assim, me abençoa, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá e me dá. Então, o primeiro sinal de alguém que ressurgiu da morte, que foi ressuscitado por Cristo, ela fala com o Senhor. Ela levanta e conversa com Jesus. Segundo sinal, está lá em Marcos 5. Vai falar da filha de Jairo. Marcos 5, verso 38. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que aquela turma de incrédulos, que aquela turma que não acredita em milagre, que aquela turma que não sabia ou não acreditava quem estava ali, saísse do lugar. Porque onde há incrédulo, não há milagre. E é por isso que nós estamos pedindo a Deus: tira os incrédulos, Senhor. Ou tira o espírito de incredulidade. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Verso 41. Tomou-a pela mão e disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levanta-se. Imediatamente, a menina que tinha 12 anos de idade, o que ela fez? E começou a andar. O segundo sinal de quem ressuscita é movimentar, é romper, é andar, é prosseguir. Toda pessoa que é parada na vida dela, ela parou o estudo, ela parou um relacionamento, ela parou um curso, ela parou alguma coisa, ela tem que fazer uma revisão na sua história, porque Deus não chamou ninguém para ficar parado, Deus nos chamou para caminhar. Nós temos que romper. Eu faço matrícula num curso, fico 6 meses, saio, matrícula no outro, fico mais 6 meses, saio e fico no outro. Eu começo um relacionamento, a pessoa começa a criar uma confiabilidade, começa a acreditar que o negócio vai dar certo e não, acabou. E eu não estou dizendo aqui que você tem que ir até o final num relacionamento que não é de Deus. Eu estou dizendo que nós temos que orar primeiro para saber se é de Deus. Porque depois se começa é mais difícil. Quando Jesus manda aquela menina levantar, o texto diz que ela levanta e começa a andar. O apóstolo Paulo fala para mim e fala para você: prosseguindo para as coisas que estão adiante. O que está diante de mim, eu preciso movimentar para ir para lá. Eu não posso ficar parado. Deus manda dizer para você nessa noite que o seu chamado, o seu ministério, a sua vocação não pode mais ficar parada. Aleluia! Para de ser apenas mais um que senta e vê a história dos outros. Cadê a minha diaconisa? Lá atrás, pequenininha. Levanta aí, filha. Olha o tamanhozinho, gente. A Júnia, semana passada, encarou um desafio que poucos encararam. Subir a Ibituruna. Chegou num certo momento que ela parou, eu olhei para ela e falei assim: eu não aguento levar. E não tinha carro para buscar. Eu falei assim: minha filha, você tem duas opções. Você desiste e carrega isso pro resto da sua vida, ou você busca um gás aí e acaba de subir e canta a vitória lá em cima. Sabe o que a Júnia decidiu?
contar a história de vitória dela. Eu subi o pico do Ibituruna andando com a minha turma, com a minha igreja, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E com ela tinha mais uma turma. Eu, Fabiano. A gente pode contar a história dos outros. Ou a gente pode contar a nossa história. A menininha saiu andando. É para marchar, Deus manda você marchar. Agora a Bíblia diz que tem uma mulher que virou tempero. Porque Deus mandou marchar, Deus mandou sair, sai de Sodoma e Gomorra, que eu vou passar o cerol, eu vou acabar com todo mundo, eu vou queimar todo mundo, eu vou destruir todo mundo. A abençoada até começa a caminhar, mas chega num ponto que ela para, e quando ela para, ela olha para trás. E porque ela parou e olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. Hoje é noite de você movimentar. Hoje é noite de você levantar e continuar andando. Quem foi ressuscitado, fala com Jesus, escuta a voz do mestre e começa a caminhar. Imagina se Moisés começa a atravessar o mar e para. Imagina se o povo de Israel, na hora de cruzar o Jordão, o último passo para entrar na terra, para. Menina, eu te dou uma ordem, levanta. A menina levantou e começou. Mas ela só não anda, não. Quando Lucas vai falar a respeito dessa história, ele me coloca no meio. Vai lá comigo em Lucas 8. É a mesma história. Lucas 8, 54. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levanta-se. O espírito dela voltou, ela se levantou e imediatamente, então Jesus lhe ordenou que lhe desse comida. Quem ressuscitou, fala com Jesus. Quem ressuscitou está em movimento, está atrás do alvo. E quem ressuscitou precisa de alimento, ó. Precisa de quarta-feira vir para cá e comer a palavra, ruminar a palavra. Precisa de vir na escola dominical, precisa de oração, precisa se alimentar. E não foi ela que pediu, foi Jesus que falou: dá comida para a menina. Olha isso que está escrito, isso foi ela que pediu. Traga comida para ela. Sabe por que tem um monte de crente raquítico? Porque não sabe alimentar. Ou porque não está alimentando. E aqui tem sustância. Quem foi ressuscitado, ou quem ressuscitou em Cristo Jesus, fala com Jesus, está em movimento e se alimenta. Vamos ver mais um traço, um sinal de quem ressuscitou. Vá comigo agora no Evangelho de João. Lembrando que Jesus declara na palavra dele que quem não come do corpo e bebe do sangue dele não tem parte com ele. A Santa Ceia também é um alimento espiritual. E tem muito crente que no dia da Santa Ceia nem na igreja não vem. Dá comida para essa menina. João 11, verso 39. História muito conhecida. Tire a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque... Veja que o próprio Jesus, ele conversa com o Pai. Ele é um homem de relacionamento com o Pai. Verso 42. Eu sabia que sempre me ouves. Olha a convicção que Jesus tem quando ele fala com o Pai. E tem muito crente que já começa a oração assim:
Eu já não aguento mais porque o Senhor não me responde. Mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviastes. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz. O homem de Deus conversa com brado. Ele não mia igual gato, não. Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos e o rosto dele tinha o quê? Um pano. Disse-lhe Jesus: tire as faixas dele e deixe-no ir. Sabe qual é a chave aqui? Lázaro estava com a indumentária de morto, lenço no rosto e faixa nos pés e na mão é para quem está morto. Quando Jesus ressuscita alguém, ele libera a pessoa, liberta ela e tira aquela velha vestimenta e coloca uma nova. Então a mortalha foi arrancada e Lázaro, agora vivo, precisava se revestir de uma nova roupa, porque quem usa roupa de morto é morto, mas já que eu estou vivo, eu preciso de uma nova vestimenta. E não está falando aqui de roupa física, não. Essa roupa aqui, para quem ressuscitou, é o caráter, é a conduta, é a moral. A roupa, ela pode nos julgar a respeito de alguém. Por exemplo, uma mulher que tem uma roupa curta, saia, mini saia, a gente pode julgar que ela seja uma piriguete. Eu procurei um termo mais bonito, mas deu um bug aqui na minha cabeça. Mas pode ser que ela não seja. Mas porque ela usa aquela roupa, nós a julgamos. E eu, irmãos, já quebrei a cara com um crente que usava a roupa aqui em cima e que o vestido batia nos pés. Então a roupa, ela vai dizer sobre nós de uma maneira superficial. Mas quando eu ressuscito, Jesus, ele arranca tudo que é velho, a vestimenta velha, a indumentária velha, a mortalha velha, e começa a nos revestir de vestes alvas como a neve. O salmista vai declarar que a gente tem que usar vestes de louvor. Fulano de tal está indo ali para a glória de Deus. A irmãzinha é uma diaconisa para a glória de Deus. O irmão é pregador para a glória de Deus. O outro toca para a glória de Deus. O outro limpa o banheiro da igreja para a glória de Deus. Esse aqui é conhecido na sociedade para a glória de Deus. Agora, como que eu sou ressuscitado e eu não falo com Jesus? Como que eu sou ressuscitado, não busco as coisas do alto, a minha vida continua a mesma? Como que eu ressuscitei e eu no caminho, eu estou paralisado, eu estou preso? Como eu ressuscitei e o meu aspecto, a minha vestimenta continua a mesma. Ou eu ressuscitei e eu agora quero as coisas do alto. Ou eu não morri ainda e eu preciso morrer. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Limpos de mão e puro de coração. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Limpos de mão e puros de coração. Se coloque de pé em nome de Jesus. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Eu não quero somente não.
que você faça uma meditação na sua vida. Se esses sinais que eu falei aqui, eles estão em você. Se você tem tido uma vida de oração. A menina, quando foi ressuscitada, ela andou. O filho da viúva de Naim, quando foi ressuscitado, ele conversou com Jesus. Em que área da sua vida você parou? É o seu casamento que está parado? Não rompe. É briga sobre briga. Quando você acha que engatou uma primeira, que o negócio começa a ficar legal, parece que o diabo descobre, vai lá e arruína tudo. É sua vida profissional que parou. Você não consegue romper. Ah, pastor, eu sou chamado para entrevista. A entrevista é boa, mas quando chega na hora da contratação, acontece alguma coisa. Será que você está com um relacionamento parado com alguém? Talvez com seu pai, com a sua mãe, há muito tempo que você não conversa com ele ou com ela. Aquilo está parado. O Senhor Jesus está te chamando para avançar nessa noite. O Senhor Jesus está te chamando para dar um passo. Aquela mulher do fluxo de sangue, o texto diz que ela avançou até Jesus. Aquela mulher não ficou parada esperando alguma coisa acontecer na vida dela, não. O texto diz que Jesus fala assim com os discípulos: olha, alguém me tocou. E os discípulos falam: Senhor, como que o Senhor diz isso? A multidão toda está te apertando. Ele disse: não, alguém me tocou de forma diferente, porque de mim saiu virtude. Sabe o que está acontecendo aqui nessa noite? Ele está aqui esperando o seu toque. Ele está aqui esperando o seu toque. Ele está aqui esperando o seu toque. Irmãos, a gente passa por muita luta. Mas a gente está vivendo um tempo aqui na igreja tão maravilhoso, tão gostoso. Um tempo de avanço. Avanço no louvor. Avanço com os obreiros. Avanço na oração. Avanço no profético. Porque a gente entende que quem ressuscitou, quem nasceu de novo, não pode mais ficar parado. Quando Jesus fala levanta-te, nós temos que levantar e começar a andar. Nós temos que começar a nos alimentar. Traga comida para ele, traga comida para ela. O que tem entrado no seu organismo? Novela, Netflix, fofoca, intriga, roda dos escarnecedores, ou o pão vivo que desceu do céu? O que nos alimenta é o pão vivo que desceu do céu. É sobre ele que nós estamos aqui nessa noite. É sobre ele que essa mesa linda, maravilhosa foi montada. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão nunca mais terá fome. Eu quero orar pela sua vida. Coloca a mão sobre o seu coração. Senhor Deus, a sua palavra foi ministrada. E nessa hora nós estamos fazendo o que o Senhor nos ordenou, buscando aquilo que é do alto. O Senhor é aquele que sonda e conhece o coração. Oh Deus, há pessoas nessa noite aqui que precisam de um conserto com o Senhor. Nós não sabemos o amanhã, se o Senhor vai voltar essa madrugada, ou se o Senhor vai chamar apenas um de nós. Então, se eu não sei, eu preciso resolver isso hoje. É para agora. Você que precisa de fazer um concerto com Jesus nessa noite, eu quero te chamar para vir aqui à frente correndo. Não fica preocupado com quem está do lado. Quem ressuscita, movimenta. Você tem duas escolhas: sair daqui morto, como entrou, ou escutar a voz do Eterno e ressurgir, e ressuscitar. Nós não temos muito tempo, eu quero orar por você. Você quer começar um novo tempo na sua história, um novo tempo na sua caminhada. Sai correndo e vem para cá. Está todo mundo de olho fechado, louvado seja Deus. Há mais alguém aqui nessa noite? Há mais alguém aqui nessa noite? Hoje é noite de movimentar, irmãos. Aleluia. Sai do seu lugar e vem aqui. Eu quero orar pela sua vida. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Eu e você, nós somos pecadores.
lavados e remidos no sangue do Cordeiro, mas nós somos pecadores. E se tem uma coisa que agrada o coração de Deus, é o arrependimento. Mas a Bíblia diz também que não é por força nem por violência. Então feche os seus olhos. Senhor Deus, toma o teu filho nessa hora, Pai. Ó Deus, um novo tempo. Pai, na sua caminhada, no seu chamado, na sua família, nos seus negócios. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Na vida do tempo, Pai, que não sobrenatural. Que ele não vai dizer, Deus, onde estava guardando? Eu estou recebendo agora, porque ele foi antes. Mas porque o tempo de Deus é hoje. O tempo de Deus é agora. Vejo pessoas correndo aqui nessa noite. Eu vejo pessoas correndo aqui nessa noite. Como aquele velocista. Vejo pessoas correndo. Continue, irmãos, orando. Continue orando, continue orando. Continue orando. Continue orando. Você não pode parar como a mulher de Sal. Você não pode parar como a mulher de Ló. Carabacalabassuri canta lamanabaxê. Ri calamaná, ri querete. Alamanabaxere. Alá. Aleluia. Tempo novo, Senhor. Tempo novo, Senhor Deus. Tempo novo, Senhor Deus. Tempo de movimentação. Tempo de conversa. Tempo de falar com o Senhor. Tempo de oração. Tempo de alimentar. Tempo de alimentar. Tempo de encher. De encher. De encher. A palavra de Deus diz: abra a tua boca e eu te encherei. Arabarabas. Abra sua mão assim. Senhor Deus, ordena aquele anjo que está lá atrás agora, Senhor, para vir passando nesses corredores. E começar a despedaçar correntes e grilhões que estavam segurando teus filhos. Tem pessoas que vão sentir o toque dele aí agora. Nós precisamos movimentar. O mesmo anjo que esteve lá na prisão de Paulo e Silas esteja aqui nessa hora. Quebra as paredes, Senhor. Despedaça as correntes. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia.